Olá, amigos do canal! Hoje vamos falar sobre um tema profundo e intrigante, o novo sistema do anticristo. Este é um assunto que pode despertar medo e incerteza, mas quero convidá-los a olhar para isso de uma maneira diferente. Vamos explorar juntos como podemos manter a fé e a esperança em meio às adversidades. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão e fique conosco até o final. Vivemos em um mundo cheio de desafios e transformações. Muitos de nós já ouviram falar sobre o anticristo e seu sistema, que traria tempos de provação. Mas o que realmente significa isso? É mais importante como podemos nos preparar para enfrentar esses desafios. A palavra de Deus diz que no novo sistema do anticristo é frequentemente descrito como um período de grande tribulação, onde a fé das pessoas será testada. Mas, em vez de focar no medo, vamos olhar para a força e a resiliência que podemos desenvolver. A fé é uma das nossas maiores armas. Não importa o quão sombrios pareçam os tempos, devemos lembrar que a luz sempre vence a escuridão em momentos de crise. Nossa fé pode nos guiar, nos dar força e coragem para seguir em frente. Não estamos sozinhos nessa jornada. A comunidade é essencial. Juntos, podemos nos apoiar, compartilhar nossas experiências e medos e encontrar maneiras de enfrentar as adversidades. O amor ao próximo e a solidariedade são fundamentais. Mesmo nos tempos mais difíceis, há sempre esperança. O novo sistema do anticristo pode parecer assustador, mas lembre-se, a fé, a esperança e o amor são nossas âncoras. Juntos podemos superar qualquer desafio. Acredite em si mesmo, acredite na sua fé e mantenha a esperança viva. Vamos descrever no Apocalipse 13, com detalhes, como ele apresenta o anticristo. O capítulo do Apocalipse 13, escrito por João, é uma parte fundamental das profecias apocalípticas da Bíblia. Vamos abordá-lo em duas partes, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. João vê uma besta subindo do mar. Ela tem 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas sobre seus chifres e nomes de blasfêmias em suas cabeças. A besta é descrita como semelhante a um leopardo, com pés como os de um urso e boca como de um leão. O dragão, Satanás, dá a ela seu poder, seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parece ter sofrido uma ferida mortal, mas a ferida é curada. Isso provoca admiração e espanto no mundo, levando as pessoas a seguirem a besta. As pessoas adoram o dragão, pois ele deu poder à besta. E também adoram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode lutar contra ela? A besta recebe uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e lhe é dada autoridade para agir por 42 meses, 3 anos e meio. A besta faz guerra contra os santos e os vence. Ela recebe autoridade sobre toda tribo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adoram a besta, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A passagem conclui com uma chamada à paciência e fé dos santos, alertando sobre a prisão e a morte que podem enfrentar. Apocalipse 13, João vê a besta surgindo da terra, que tem 2 chifres como o cordeiro, mas fala como um dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta em sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Esta besta realiza grandes sinais, até mesmo fazendo descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por meio desses sinais, ela engana os habitantes da terra. A besta da terra ordena aos habitantes da terra que façam uma imagem da besta que foi ferida pela espada e reviveu. Ela tem o poder de dar fôlego à imagem da besta, fazendo com que a imagem fale e faça morrer todos os que não adorarem a imagem. A besta da terra faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos,
Recebam uma marca na mão direita ou na testa. Ninguém pode comprar ou vender, a não ser que tenha a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. O capítulo termina com a sabedoria necessária para calcular o número da besta, que é o número de um homem, 666. Representa um poder político e militar que exerce autoridade global, perseguir os santos e blasfêmia contra Deus. Representa um poder religioso que apoia e promove a adoração da besta do mar, enganando as pessoas através de sinais e milagres falsos. Simboliza a submissão e lealdade ao sistema do anticristo, sendo um sinal de controle econômico e social. Apesar das descrições sombrias e aterrorizantes de Apocalipse 13, a mensagem central é a perseverança e a fé dos santos. Devemos lembrar que estas profecias apontam para a vitória final de Cristo sobre o mal. Em tempos de tribulação, a nossa fé deve permanecer inabalável. Como comunidade de crentes, somos chamados a apoiar uns aos outros, permanecendo firmes na nossa esperança e confiança em Deus. As razões pelas quais as pessoas adoram o anticristo, conforme descrito em Apocalipse 13, são multifacetadas e complexas. Este capítulo descreve uma série de eventos e condições que levam as pessoas a se submeterem e adorarem o anticristo. Vamos explorar esses detalhes? Fonte do poder. A besta recebe seu poder e autoridade do dragão. Isso lhe confere uma aparência de invencibilidade e domínio sobrenatural. A autoridade global. A besta exerce autoridade sobre todas as tribos, povos, línguas e nações, criando um regime global que exige submissão universal. Apocalipse 13:7. Feridas mortal curada. Uma das cabeças da besta é ferida mortalmente, mas a ferida é curada. Este evento milagroso impressiona e assombra o mundo, fazendo com que as pessoas acreditem que a besta possui um poder divino. Apocalipse 13:13. A segunda besta realiza grandes sinais, incluindo fazer descer fogo do céu, o que engana os habitantes da terra. A besta usa milagres para enganar as pessoas, levando-as a acreditar em sua divindade e autoridade. A capacidade de enganar é uma ferramenta poderosa para ganhar a lealdade e a adoração das massas. Apocalipse 13:14. A segunda besta faz com que os habitantes da terra façam uma imagem da primeira besta e lhe dá poder para falar e matar aqueles que não o adoram. Apocalipse 13:14 e 15. A segunda besta faz com que todos recebam uma marca na mão direita ou na testa. Sem essa marca, ninguém pode comprar ou vender, criando um sistema de controle econômico que força as pessoas a se submeterem para sobreviver. Apocalipse 13:16 e 17. A besta faz guerra contra os santos e os vence. A ameaça de perseguição e morte força muitos a se submeterem para evitar o sofrimento. A imagem da besta tem o poder de matar todos os que se recusam a adorá-la, instilando medo entre os habitantes da terra. Apocalipse 13:15. As pessoas dizem: quem é como a besta? Quem pode lutar contra ela? Essa retórica mostra a admiração e o fascínio pelo poder e autoridade inigualáveis da besta. A besta abre a boca em blasfêmias contra Deus, o que paradoxalmente atrai as pessoas que estão em rebelião contra o divino e se sentem atraídas por sua ousadia. A adoração ao anticristo é uma combinação de vários fatores: poder sobrenatural, engano habilidoso, controle social e econômico, medo de represálias e a fascinação pelo poder absoluto. Estas condições criam um ambiente onde a submissão à besta parece ser a única opção viável para muitos. Entender essas razões nos ajudam a reconhecer a importância de manter uma fé firme e uma mente crítica. Mesmo diante de sinais e maravilhas, devemos discernir a verdade e permanecer fiéis. Em tempos de provação, a fé, a esperança e a comunidade de crentes são nossas maiores fortalezas. A verdadeira adoração
deve ser dirigida ao Deus verdadeiro, que nos dá a força para resistir ao engano e ao medo. A expectativa sobre o anticristo nos dias de hoje, segundo as interpretações bíblicas, inclui a chegada de uma figura carismática e poderosa que buscará unificar o mundo sob um governo global. Ele enganará as nações com promessas de paz e prosperidade, mas sua verdadeira intenção será dominar e oprimir. Muitos serão atraídos por seus discursos e milagres aparentes, e ele eventualmente estabelecerá um sistema de controle total, exigindo adoração e fidelidade absoluta, enquanto perseguirá aqueles que se recusam a se submeter a ele. O antissemitismo, a hostilidade e preconceito contra os judeus têm raízes profundas na história bíblica. Desde os tempos antigos, os judeus enfrentaram perseguição e discriminação. Alguns exemplos bíblicos incluem: no livro de Êxodo, os israelitas foram escravizados pelo faraó, que temia seu crescimento populacional e influência. O livro de Daniel relata a destruição de Jerusalém e o cativeiro babilônico, onde os judeus foram exilados. No livro de Ester, Ramã, um oficial persa, planejou exterminar todos os judeus no Império de Xerxes. Essas histórias refletem padrões de perseguição que os judeus enfrentaram ao longo dos tempos, muitas vezes motivadas por medo, inveja ou diferenças culturais e religiosas. Na Bíblia, em 2 Coríntios 4:4, Paulo escreve que Satanás, o Deus deste século, cegou os incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo. Isso significa que Satanás engana as pessoas, obscurecendo a verdade espiritual e impedindo-as de compreender e aceitar o Evangelho. Ele utiliza mentiras, enganos e tentações para afastar as pessoas de Deus, fomentando dúvidas, distrações e falsas crenças que obscurecem a mensagem de salvação e impedem a conversão e a fé em Cristo. A expectativa de Deus em relação à nossa postura diante do anticristo é um tema complexo e amplamente discutido dentro do contexto bíblico. Abaixo estão alguns pontos-chave baseados nas Escrituras. Livro de 1 João 2:18-22. Deus espera que os crentes sejam capazes de reconhecer e discernir o espírito do anticristo. O apóstolo João menciona que muitos anticristos já apareceram e é importante que os crentes estejam atentos aos sinais e características que identificam esses falsos profetas. 1 João 4:1-3. Os crentes são exortados a testar os espíritos para ver se são de Deus. Isso significa que devemos comparar os ensinamentos e ações daqueles que reivindicam autoridade espiritual com a verdade da Bíblia. Permanecer na doutrina de Cristo é essencial para não ser enganado. Apocalipse 14:12. Deus espera que seus seguidores sejam fiéis a Jesus Cristo, mesmo diante das perseguições e provações. A fidelidade envolve manter os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, não se deixando seduzir por promessas ou ameaças do anticristo. 2 Tessalonicenses 2:3-4. Os crentes são chamados a resistir às influências do anticristo e perseverar na fé. O apóstolo Paulo adverte que o anticristo virá com poder enganador e falsas maravilhas, mas os crentes devem manter-se firmes na verdade do Evangelho. Efésios 6:10-18. Deus nos instrui a nos revestirmos da armadura de Deus para resistir aos ataques espirituais. Isso inclui o uso de ferramentas espirituais como a oração, a palavra de Deus, a fé e a justiça, para estarmos preparados contra as ciladas do inimigo. Apocalipse 19:11-16. Deus quer que os crentes mantenham a esperança e a confiança na segunda vinda de Jesus Cristo, quando ele derrotará o anticristo e estabelecerá seu reino eterno. Essa esperança
deve motivar os crentes a viverem de maneira santa e piedosa, aguardando o retorno de Cristo. Deus espera que seus seguidores sejam vigilantes, discernentes, fiéis, resistentes, espiritualmente preparados e cheios de esperança na vinda de Cristo. A postura correta diante do anticristo envolve uma combinação de conhecimento bíblico, vida piedosa e dependência contínua de Deus. Para não vivermos sob a influência do anticristo, devemos seguir uma série de práticas e princípios que nos mantêm alinhados com os ensinamentos de Deus e firmes na fé cristã. Aqui estão algumas ações detalhadas que devemos tomar. Estudar e conhecer a Bíblia. Conhecer a palavra de Deus é fundamental para discernir a verdade e identificar falsos ensinamentos. Dedique tempo diariamente para ler e estudar a Bíblia, participando de estudos bíblicos e meditando nas Escrituras. A oração nos mantém conectados a Deus e nos fortalece espiritualmente. Estabeleça uma rotina de oração, buscando orientação, proteção e fortalecimento espiritual de Deus. O discernimento é necessário para identificar e evitar os enganos do anticristo. Peça a Deus sabedoria e discernimento através da oração e avalie os ensinamentos e as práticas à luz das Escrituras. A comunhão com os outros crentes oferece suporte, encorajamento e responsabilidade. Envolva-se em uma igreja que ensine fielmente a Bíblia e participe ativamente de suas atividades e ministérios. Uma vida de santidade e obediência reflete nossa devoção a Deus e nos protege da influência do mal. Evite práticas pecaminosas, arrependa-se de seus pecados e busque viver de acordo com os mandamentos de Deus. Testar os espíritos ajuda a distinguir entre o que é de Deus e o que é do anticristo. Compare os ensinamentos e práticas com a Bíblia, 1 João 4:1, e rejeite aquilo que não está alinhado com a palavra de Deus. A perseverança é crucial para resistir às provações e às tentações. Fortaleça sua fé através da oração, do estudo bíblico e da comunhão com outros crentes, permanecendo firme nas promessas de Deus. Guardar os mandamentos de Deus é um sinal de nossa fidelidade a Ele. Estude e aplique os mandamentos de Deus em sua vida diária, buscando viver de maneira que agrade a Ele. Viver com a expectativa da volta de Cristo nos mantém focados no propósito eterno. Mantenha a esperança e a confiança na segunda vinda de Jesus, vivendo de maneira a estar preparado para encontrá-lo. Proclamar o Evangelho é essencial para espalhar a verdade de Cristo e combater a influência do anticristo. Compartilhe sua fé com outros, testemunhe sobre o amor de Jesus e ensine a verdade da Bíblia. Para não vivermos sob a influência do anticristo, devemos estar firmemente enraizados na palavra de Deus, manter uma vida de oração e comunhão, desenvolver discernimento espiritual, viver em santidade e obediência e estar preparados para a volta de Cristo. Estas ações nos protegem contra os enganos do anticristo e nos mantêm alinhados com o propósito de Deus. Para concluir, a história do anticristo e sua relação com o antissemitismo, bem como a cegueira espiritual causada por Satanás, são temas interligados nas Escrituras. O anticristo é visto como uma figura que surgirá para enganar e dominar as nações, estabelecendo um sistema global de controle e adoração. O antissemitismo, exemplificado por várias perseguições bíblicas, reflete o histórico de ódio e preconceito contra os judeus. Satanás, o adversário espiritual, cega os incrédulos, obscurecendo a verdade do Evangelho e impedindo a salvação. Em meio a esses desafios, a mensagem central do Evangelho permanece uma chamada à fé e à resistência contra o engano e a opressão. Obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo sobre como mantém sua fé e esperança em tempos de dificuldade. Vamos continuar essa conversa e nos apoiar mutuamente. Até a próxima e que Deus abençoe a todos nós.